O caso Van Loo chocou o Rio de Janeiro no final de 1974. Um casal de namorados passou a estampar as páginas de jornais e capas de revistas da época, sendo representados como responsáveis por dois crimes de grande repercussão. Ninguém conseguia compreender como um casal que parecia perfeito poderia ter chegado àquele ponto fatal. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Siga a gente nas nossas redes sociais e vamos participar com a gente mais de perto aí também, certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje a gente vai falar de um crime louco aqui. Um crime... Mano, é até assustador assim o barato. Eu nem vou falar muita coisa na introdução para vocês terem uma noção do que é. Vocês vão acompanhando aí, vocês vão ver que coisa estranha que é. Esse vídeo, ele foi indicado pra gente pelo pessoal do Apoia-se, que faz parte do nosso grupo exclusivo. Se você quiser nos apoiar no Apoia-se, fazer parte do nosso grupo exclusivo, tá aí o QR Code. A partir de um determinado plano, você faz parte desse grupo com a gente, pode propor coisas, a gente vai conversando, trocando ideias, se atualizando. A gente vai discutir daqui uns dias aí a novo relatório sobre o comércio ilegal de entorpecentes no mundo. Mas vamos pra história, o que vocês vão achar interessante. Edu, roda a vinheta. Vamos falar hoje aqui sobre a história de um casal que ganhou as páginas dos jornais e revistas nos anos de 1970 lá no Rio de Janeiro. Uma história que ficou conhecida como Caso Van Loo. O caso Van Loo. Eu vou falar caso Van Loo, tá? E foi contada até no programa Linha Direta Justiça em 2003 e no livro responsável O Caso Loo, Assim Lhe Parece, lançado em 1975 por Heitor Coni, que serviu de inspiração para o filme Beijo na Boca de 1982, tá? Então vocês têm várias referências aí para buscar, tanto o livro quanto o filme. Eu acho que é interessante vocês darem uma olhada depois. Vou conhecer os dois protagonistas dessa história e entender como eles ganharam esses holofotes. Maria de Lourdes Leite de Oliveira, conhecida como Lu, era uma jovem que vivia na zona sul do Rio de Janeiro. Filha de um militar e de uma dona de casa, Lu tinha 24 anos e cursava engenharia cartográfica na antiga Universidade Estadual da Guanabara, que é a atual UERJ hoje. Ela era uma jovem de cabelos longos pretos, lábios carnudos e olhar enigmático, o que fez com que Coni, o autor desse livro que a gente está usando, chamasse ela de Mona Lu, em alusão à obra Mona Lisa. Lu namorava o engenheiro cartográfico Vanderlei Gonçalves Quintão, conhecido como Van. Então aí você já viu que é um bagulho do casal, né? O nome é por causa do casal. Van e Lu. Van tinha 33 anos e uma carreira consolidada em sua área. Ele trabalhava no Observatório Nacional. Van Lu formava a imagem de um casal perfeito na época. A jovem de boa família, muito bonita, e o engenheiro bem sucedido. Você viu que não tá falando do homem, né? Porque o cara era virado no avesso, amarrado com arame. Era um cara feio, mano. Mas na época não importava isso. A mina tinha que ser bonita e o cara tinha que ser bem sucedido. Vocês vão ver como é que isso vai se desenrolar. O casal então decidiu se casar. Mas antes de oficializar a união, Lu contou pro Van que ela não era mais virgem, entendeu? Ela já tinha se deitado em outros braços com outros homens. Essa notícia caiu como uma bomba sobre Vanderlei, famoso Van. Na década de 70, a virgindade era algo tratado quase que como sagrado. Todos esperavam que uma mulher chegasse virgem ao casamento. Tinha leis que se a mulher não fosse virgem, você podia devolver a mulher. Essa lei valeu até no início dos anos 2000, tá? Inclusive. Mas Lu tinha tido outros dois relacionamentos antes de Van e mantido relações sexuais com seus ex-namorados. Coisa mais normal do mundo. Na época não era tanto, mas enfim, né, mano? Tá lá no teleco-teco e tal, a coisa rola. Diante dessa informação, o que vocês imaginam que o Van fez, o namorado da mina? Rompeu os planos de casamento com a amada? Se casou com ela mesmo dando importância pro passado dela? O que o cara fez? A decisão dos dois, do casal, não passou por nenhuma dessas hipóteses mais tranquilas. De acordo com a investigação da época, Maria de Lourdes e o Vanderlei, né, a Lu e o Van, fizeram um pacto para apagar o passado da jovem. E quando eu falo apagar o passado, eu tô falando de apagar, entendeu? Plau, plau, plau. Entendeu? Os caras resolveram, os dois, o casal resolveu eliminar os dois ex-namorados da Lu. Tirar a vida dos caras, mano. Como se assim simplesmente deixasse de ter feito a parte da vida dela. Mano, aí, fita, a mina não era mais virgem, aí o cara bravo, o cara vai e combina com a mina de tirar a vida dos ex. Mano, é tipo, mano, pensa, é igual você ser corno e você vender o sofá.
Não vai resolver nada, você vai virar um criminoso dessa questão. Conforme que se apurou na época, Lu aceitou a ideia do namorado e participou do plano para colocar fim à vida dos dois ex que ela tinha tido antes do Van. O plano então foi traçado. Lu atrairia os dois homens com que se relacionou antes de Van e o seu namorado os eliminaria a bala. Foi assim que por volta das 9 horas da noite do dia 3 de dezembro de 1934, Almir da Silva Rodrigues foi encontrado agonizando, ferido por 5 disparos. Ele estava caído na orla da Barra da Tijuca, um lugar que era muito pouco habitado naquela época, era mais ou menos floresta nos anos 70, era muita floresta nos anos 70 ali na Barra, não é a Barra que a gente vê hoje. Mas continua dando 5 tiros nas pessoas lá na Barra, lá, se você estiver sentado num quiosque, que é um lugar extremamente perigoso em alguns momentos. Em sua mão direita, ele segurava fios de cabelos pretos cheios de laque, que era muito usado nos anos 70. Almir foi levado para o Hospital Miguel Couto e ali ficou lutando pela vida, né? Ele tinha 25 anos de idade e trabalhava como motorista de táxi. O crime teve grande repercussão e uma forte investigação começou a buscar culpados, né, pessoal? O detetive Ubirajara dos Santos, que era o detetive Bira, muito famoso na época, foi um dos detetives mais famosos do período. Ele foi até a casa de Almir em busca de pistas e encontrou uma gaveta com cartas e fotos de Maria de Lourdes, jovem que tinha sido namorada de Almir. O detetive levou o material ao hospital e, ao mostrá-lo para Almir, descobriu possível resolução do crime. Apesar da dificuldade para o Almir falar, porque tinha tomado 5 tiros, ele conseguiu dizer ao detetive que tinha sido chamado por Lu para um encontro, enfim, casual. Os dois foram de carro até a Praia da Barra. Lá eles pararam ao lado de um Volkswagen, de onde saiu um homem que atirou nele juntamente com a ex-namorada. Antes de dar o seu último suspiro, Almir falou, foi a Lu, e repetiu que ela tinha sido a autora dos disparos junto com o homem do Volkswagen. Almir faleceu um dia depois de fazer esse relato ao detetive Pira. Maria de Lourdes então foi chamada no 16º DP, Delegacia de Polícia localizada na Barra de Tijuca, para dar o seu depoimento. Lu estava acompanhada de sua mãe, e foi da boca dela que saiu a pergunta que tornou o caso ainda mais chocante. A mãe de Lu perguntou se a filha tinha sido chamada para falar sobre o falecimento de Ventuil, outro ex-namorado da jovem. O segundo, Vantuil Matos de Lima, foi encontrado sem vida no dia 20 de novembro de 1974. A mãe dela também meteu a língua dos dentes. Ele era técnico em eletrônica, tinha 33 anos, era casado e pai de 3 filhos. Olha que fita, mano. Mas apesar disso, tinha tido um relacionamento com a Lu. A pergunta da mãe de Lu levou a polícia a perceber que os dois falecimentos eram muito semelhantes. E nos dois casos, os homens tinham tido um relacionamento com a Maria de Lourdes, com a Lu. Maria de Lourdes negou a participação nos crimes, claro, mas as investigações desmentiram seus álibis e a própria cobertura da imprensa encontrou testemunhos que confirmavam o envolvimento da jovem e de seu namorado Van. Isso é pra vocês ficar ligeiro, viu, amarada? A hora que eles aparecer oi sumido, fica ligeiro, hein, tio? 2 amigos de Almir disseram ao jornal O Globo que o taxista tinha dito que ia se encontrar com a filha do coronel poucas horas antes de falecer. A filha do coronel seria a Lu, né? Que eu falei que ela é filha do militar. O caso teve tanta repercussão que o Globo contratou o famoso detetive particular Bechara Jalk para buscar informações. Jalk encontrou a testemunha-chave que ajudou a esclarecer o falecimento de Vantuil, o segundo namorado de Lu. Nelson do Espírito Santo trabalhava e dormia em um trailer na Avenida Sernambetiba e já estava deitado com as luzes apagadas quando ouviu os tiros. Abre a janela. Nelson, que era testemunha, viu o homem com uma arma em punho. O homem o ameaçou perguntando se ele também queria ir dessa para uma melhor. Em um primeiro momento, Maria de Lourdes e o Vanderlei apresentaram versões combinadas sobre o que tinha acontecido na noite dos crimes, achando que os policiais eram bestas, né? Mas conforme a investigação avançava e confirmava que os álibis não eram verdadeiros, o casal rompeu relações e passou a trocar acusações. Nos bastidores, como os caras tinham dinheiro, tanto a Van quanto o Lu, eles eram de classe média, muita coisa foi acontecendo para tentar apaziguar o crime também, né? Jogar uns panos quentes por cima. Aí Lu entregou para a polícia um revólver calibre 32. Ela afirmou que a arma era de seu pai e que tinha sido usada por Van para tirar a vida de seus ex-namorados. Segundo ela, Van tinha agido por ciúmes. Ele dizia o tempo todo que ia limpar o passado dela. Conforme Lu, Van não admitia que a sua futura esposa tivesse dormido com outros homens e dizia que para se casar com ela, seus ex deveriam falecer, mano. Aí é a cabeça dos caras, mano. O Vanderlei negava qualquer envolvimento com os crimes.
mas o depoimento de Nelson do Espírito Santo, a testemunha que viu, o colocou na cena do crime que tirou a vida de Vantuil. Maria de Lourdes acabou confessando que atraiu os dois namorados até os locais onde foram alvejados, mas afirmou que foi enganada por Vanderlei. Segundo ela contou em depoimento, o namorado disse que apenas iria conversar com os dois homens, por isso ela concordou em chamá-los. Rapaziada. Bom, as investigações mostraram que a versão de Lu não se sustentava e que 2 armas tinham sido usadas nos 2 crimes. Ficou provado que o casal, na verdade, agiu junto. Os caras queimaram os malucos juntos, de forma planejada e por motivo fútil. Durante o julgamento, os jornais e revistas da época destacaram a frieza de Maria de Lourdes durante o julgamento. E por ser mulher, ela apanhou mais também, né? Segundo a matéria da revista Manchete, ela respondia a tudo de forma impassível, sem alterar seu olhar de descaso diante das perguntas que lhes eram feitas. Alguns jornalistas, inclusive, galera, passaram a se referir a ela como Mona Lu, associando, lógico, seu olhar ao olhar de Mona Lisa, como a gente falou lá do começo. Em janeiro de 1979, Maria de Lourdes e Vanderlei foram condenados. Lu foi condenado a 20 anos de prisão e Ivan recebeu uma pena de 18 anos, tá? Até pouco pelo crime que eles cometeram. Em 1982, eles conseguiram liberdade condicional. Nesse mesmo ano, Paulo Sérgio Almeida lançava o filme Beijo na Boca, com roteiro inspirado neste caso. Vanderlei tentou retomar seu emprego como engenheiro cartográfico no Observatório Nacional, mas não conseguiu e acabou indo trabalhar em um trailer de lanche. No ano de 2002, Vanderlei faleceu vítima de um câncer. Maria de Lourdes passou a vida reclusa em um bairro da Zona Norte. Dizem que ela passou a viver da pensão vitalícia do pai militar, mas a gente não conseguiu confirmar essa informação para vocês, então fica aí do que foi ventilado. O caso Von marcou os anos de 1970 e principalmente Maria de Lourdes ganhou uma visibilidade imensa, aparecendo em capas de revistas como Manchete e a Cruzeiro e sendo tratada como principal vilã da história, sendo que o marido também estava envolvido nessa. E aí as matérias começam a romantizar a mina, né? Os caras falavam do olhar enigmático dela, lábios carnudos, como uma mina linda da Zona Sul pode cometer esse tipo de crime e tal, do jeito que a gente conhece, porque acha que certas pessoas não cometem crime, tá? Bom, eu espero que vocês tenham achado interessante esse vídeo. Eu não vou dizer que vocês gostaram, porque a história é bem intensa, tá? Então se acontecer, mano, esquece o passado da sua ex, toma vergonha na tua cara, seja um homem de respeito, você não tem nada a ver com isso. Quando essa mina conhecer outros caras, você nem não tem nada a ver com isso, mano. Ela é outra vida, tá parada, ela é outra pessoa e já era, mano. Pra mim, uma das maiores coisas de tonto é ficar especulando o passado de mina. Se liga, tio. Você quer, não quer, tem outros que quer e já era. Você é louco? Tá moscando? Bom, não vou ficar dando bronca em vocês também não, porque eu sei que vocês são a resposta. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se, no Pix. Vamos junto, fui. Valeu.